Está no ar o Nas Entrelinhas. Atenção para as manchetes do programa de hoje. Departamento de Administração Pública começa o ano com boas expectativas. As estratégias de comunicação do DAP e a consequente aproximação com a comunidade. Começa agora mais um programa do Departamento de Administração Pública da ESAG, o DESC, comigo, Enio Espanhol. E comigo, Samanta Buglioni. É o programa Nas Entrelinhas, que vai ao ar todas as quartas-feiras, 10h30. Samanta, qual é o nosso e-mail de contato? O e-mail, Enio, é nasentrelinhas.exag@gmail.com. Bom dia. Bom dia a todos. Uma quarta-feira, as aulas na universidade já começaram na semana passada, a todo vapor já. Recepção dos calouros. Tudo faz parte desse processo de início, muito interessante. E uma das coisas que a gente poderia pensar nesse momento a nível de país é um pouquinho a questão da liberdade de imprensa, liberdade de informação. A liberdade de pensamento, né? Agora, recentemente, a visita da blogueira cubana que recebeu críticas severas, inclusive com a impossibilidade de expressão, efetivamente. Interessante isso num país democrático, né? É interessante como as pessoas que defendem a ideia do comunismo no sentido rigoroso, elas partem para tudo, impedindo que a pessoa se manifeste livremente. Eu vejo isso como uma coisa assim, realmente, ao mesmo tempo eu fico surpreso e preocupante. Parece que ser livre hoje é só dentro de uma possibilidade de seguir uma cartilha. Qual é a sua opinião, professor? Maurício Serafim, que está aqui conosco hoje. Sim, bom dia a todos. É que eu tenho uma abordagem bastante, digamos assim, clara sobre isso, né? Todos têm a liberdade de se expressar. Só que essas manifestações que nós percebemos que vieram principalmente de jovens, né, que estão ligados a organizações, a partidos políticos, eles entendem a liberdade dentro daquela liberdade obrigatória, digamos assim, né, dentro de uma liberdade que você tem que falar determinadas coisas e você não pode falar outras. Então, uma ideia de liberdade bastante restrita. Eu achei esse episódio bastante lamentável, mostra como que nós estamos frágeis com relação a isso, principalmente não pela manifestação em si, mas porque não teve uma reação, nem da parte da OAB, nem da parte de organizações de defesa da mulher, nem da Estado. Parte do governo, que tem uma secretaria só de defesa da mulher, e ela era uma mulher frágil, indefesa, sozinha, e só porque escreve um blog, ela sofre uma violência quase física, porque foi impedido, porque senão ela sofreria. Ela sofre uma coação psicológica e ninguém diz nada. O interessante, uma das críticas é que ela poderia receber dinheiro dos Estados Unidos, né? O que é uma coisa extremamente incoerente e irrelevante, eu diria. Irrelevante. Porque quem que não recebe um recurso de um outro, né? Quem não recebe um recurso do BNDES, uma bolsa da CAPES, uma bolsa do CNPq? Então, todo mundo tem um certo, e muitos desses militantes são de organizações não governamentais que recebem financiamento de entidades norte-americanas. Então você está justificando a violência. Claro, faz. Então, você pode violentar um outro porque ele recebeu dinheiro de alguém, né? Só que eu acho complicado o seguinte, que nós tivemos um fato objetivo, que foi a violência. E quer justificar por algo que não se sabe, que talvez seja uma coisa não verdadeira, a gente não tem uma prova. Mesmo que tivesse, isso é horrível. Né? Mas só para você ver a problemática que nós estamos hoje. Né? Temos muito a andar nesse campo. Você veja, poderíamos até associar esse caso à blogueira aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, que também ficou famosa. Também a imprensa noticiando nas últimas semanas que houve ameaças de morte contra ela. Quer dizer, coisa terrível também. Eu diria que a liberdade corre riscos, efetivamente, né? Hoje a gente não precisa de muita coisa para ser ameaçado de morte, né? Então, quer dizer, isso também significa que o valor da vida, o direito a isso também está, não só a liberdade no conceito político, mas também a questão, né, da tua preservação da tua vida também está super fragilizada, né? E algo que caracteriza, né, o campo da política, que é a diversidade, a pluralidade mesmo, parece que ela está se reduzindo todos os dias. E o Brasil tem práticas de redução dessa diversidade. Né? Então, cada vez mais. Cada vez mais. A gente vê as experiências, né? Por exemplo, dependendo do que você coloca ou no seu blog ou no Facebook, que está fazendo muito sucesso no Brasil,
Dependendo de que temas que você coloca no Facebook, você é também violentado, digamos assim, porque você não está dentro de um certo establishment de ideias, né? Talvez seja interessante acrescentar, já que o assunto é esse, antes de iniciarmos a falar do nosso departamento, efetivamente, aqui da ISAG UDESC, seria dizer a quantidade de atos de violência contra jornalistas no Brasil ultimamente. Ficou assim estarrecido. Quantidade de jornalistas mortos, atentados, e parece que nada está acontecendo. Eu acho incrível essa falta de reação da sociedade brasileira. Isso me assusta muito, assim. O Brasil, agora não me recordo muito bem exatamente em que posição que o Brasil ficou, mas ele ficou entre os primeiros em relação à violência ou mortes de jornalistas por causa da sua profissão, né? Então isso mostra que a questão da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil corre muito risco. E por eu cresci na década de 80, eu nunca poderia imaginar que a gente estaria debatendo isso hoje. Faz sentido. E professor Maurício Serafim, né, coordenador do Departamento de Administração Pública da ISAG. Pensando essas discussões de liberdade, pensando esse campo, né, essas responsabilidades do Estado, quais são as perspectivas hoje, as expectativas hoje para o nosso Departamento de Administração Pública? Nós temos para esse semestre, nós estamos nos organizando, nós temos uma expectativa muito boa, que é justamente de fazer que a sociedade conheça um pouco mais o nosso trabalho e da importância do administrador público, né? Então a gente está com uma estratégia já há algum tempo de comunicação, de aproximação, na verdade, com a sociedade, com a comunidade, porque nós damos aula, né? Nós temos o ensino, nós temos a pesquisa, nós realizamos muitas pesquisas, nós estamos com 9 projetos de pesquisa em andamento. Nós estamos com vários projetos de extensão, que são projetos que se relacionam diretamente com a comunidade, mas são esses públicos diretos que conhecem. Entretanto, a sociedade ela ainda não conhece, não sai no jornal, não sai na televisão. Então, nós estamos assim com algumas estratégias do tipo, nós criamos o ano passado um blog, onde nós colocamos todas as atividades, né, do departamento. É um blog que, se você... Qual é o endereço do blog? É administraçãopublica.org. Se você colocar administração pública, ela já aparece na primeira página do Google ou do Bing, lá da Microsoft. Então, é fácil de procurar. Nesse blog também tem vários links, né, se o aluno precisar de informações acerca do curso, do que fazer, de resoluções. O blog também está lá, também toda a nossa agenda desse semestre, de reuniões e de encontros com os alunos. Então, nós temos essa expectativa de comunicar melhor o que nós estamos fazendo aqui no departamento. Nós estamos também com um programa, né, na TV da Assembleia Legislativa, que também nós estamos publicando no blog. Nós temos o laboratório LASP, né, de Serviço Público, que também divulga bastante, né, o que o departamento faz. Além disso, também divulga várias atividades e várias oportunidades para os alunos. Isso também é uma ação de transparência, né, das ações do departamento. Sim, total, né? Todas as atas das reuniões são publicadas. Qualquer dúvida que o aluno tenha, nós abrimos as informações do departamento, né? Então é uma maneira de dizer, né, como que nós estamos agindo e todas as atividades que nós estamos fazendo. Professor Maurício, talvez seja interessante também atualizar os ouvintes um pouco sobre as quantidades, os números que o Departamento da Administração Pública tem. Professores, alunos, enfim. Nós estamos hoje com 23 professores efetivos, 40 horas. Desses 23, 21 professores são professores doutores, né? Daqui a 2 meses vai se tornar professor doutor. Nós estamos hoje em Florianópolis, nós temos 353 alunos matriculados durante o semestre em Florianópolis e 132 alunos matriculados no curso em Balneário Camboriú, totalizando 485 alunos. E os alunos anualmente entram 50, é isso? Semestralmente entram 50 alunos novos? Semestralmente são 50 alunos no período da manhã que eles entram. Dentro dessa atividade, dessa relação, né? Porque o que sabe hoje nas notícias é que o campo da administração pública é um campo que tem crescido. Em alguns centros de excelência ele está entre os mais exatamente. os mais buscados, né? O curso
com maior número de buscas. Nesse papel, nessa relação de comunicação, nesse desempenho dos alunos, assim, como é que está sendo percebida a reação da comunidade, essa comunicação efetivamente com a comunidade, o retorno da comunidade? Porque muitos dos nossos alunos também estão no Estado, no governo, efetivamente, né, nas instâncias públicas. Essa dinâmica, como é que o professor avalia? Nós estamos assim, notando um reconhecimento, né, da importância do administrador público, né? Alguns prefeitos, né, já manifestaram a importância de diminuir os cargos comissionados e acrescentar mais os técnicos que seriam, né, os alunos, os formandos da administração pública. E nesses últimos anos, 2 anos para cá, aconteceu um fenômeno muito interessante que realmente os alunos estão, digamos assim, entrando na máquina pública, não apenas na máquina pública, né? O curso ele não é apenas para a burocracia estatal, né? Ela também é para ONGs, também para empresas privadas, que temos alunos atuando, né? Mas a novidade foi de que realmente alunos estão entrando na questão assessorando prefeitos, né? que a gente conhece, que estão no governo estadual, né? Fazendo ótimos trabalhos. Nós temos um aluno que é vereador agora, né? Ele ganhou o pleito e isso está sendo um exemplo para todos os alunos que você também, né, no legislativo você também pode atuar como administrador público, né? Inclusive ele é um dos mais novos, né, que entrou nessa. Se não me engano, o mais novo, né? E ele é ainda aluno do curso, né? Ele continua no curso. Então nós temos essas novidades. A professora Patrícia Vendramin está fazendo uma pesquisa sobre isso com mais detalhes, ela ainda não finalizou, né? Mas o que eu estou trazendo aqui é uma percepção do que a gente conversa com os alunos, né? Do que a gente tem de informação. É interessante como me lembro a última reunião que a gente realizou do departamento. À medida que a gente vai abastecendo o mercado, a demanda do mercado coloca vários profissionais, isto de alguma forma refaz, digamos, a perspectiva de existência do serviço público. Em outras palavras, reproduzir ou alterar, ou mudar, digamos, este mundo, esse quadro político. Nós temos problemas políticos muito sérios no Brasil. Muito sérios. Eu vou citar um exemplo que aconteceu ontem no Facebook. O Facebook está sendo bem interessante porque os alunos eles se manifestam muito por ele, né? E ontem, por um acaso, eu vi um aluno postando que ele estava conversando com um prefeito de uma pequena cidade e o prefeito falou para ele que o grande desafio do começo da gestão dele seria fazer com que os servidores públicos utilizassem o computador. Então, assim, eles estavam utilizando ainda a máquina de escrever. Ele ficou tão chocado, esse aluno, né, que ele colocou no Facebook e em pouco tempo já dezenas de comentários e lá eu li que o Centro Acadêmico de Florianópolis já vai querer conversar com o departamento para a gente tentar pensar alguma coisa acerca disso, né? Então, quer dizer, mais uma manifestação dos alunos, da participação dos alunos, porque o nosso curso também ele tem uma coisa muito interessante, que ele forma também valores, forma cidadania. Então, eles têm uma capacidade assim, né, de análise, mas também uma capacidade de ação. É isso que a gente está... Então, quando você fala de transformar, eu penso assim que a nossa realidade, né, ainda precisaria... Assim, são coisas muito básicas que nós estamos precisando. Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões... Mas como mudar? Ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto? Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar? Ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto? Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar? Ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto? Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar? Ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto? Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar? Ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto? Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar? Ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto? Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar? Ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto? Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar? Ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto?
Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar, ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto. Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar, ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto. Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar, ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto. Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar, ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto. Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar, ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto. Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar, ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto. Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar, ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto. Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar, ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto. Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar, ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto. Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar, ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto. Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar, porque são questões, mas como mudar, ou seja, como é que a gente poderia fazer um projeto. Eu acho que o grande desafio não é exatamente o que mudar. A gente volta semana que vem.